a história do território americano contada por pinturas de paisagens. A nova exposição da Pinacoteca apresenta telas produzidas entre 1820 e 1940. Paisagem nas Américas é uma viagem aí de mais ou menos 100 anos pelo continente americano, reunindo paisagens de todas as regiões das Américas, desde o extremo sul ao extremo norte. A gente está diante de uma pintura do José María Velasco, que é um dos mais importantes pintores mexicanos do século XIX. E o que é super interessante nessa pintura é, primeiro, como ele consegue organizar nessa obra essa sensação de amplidão, né, de extensão do território, com detalhes bem pequenos que vão contando para a gente uma narrativa sobre o que é o México. Nessa viagem que a gente faz na exposição pelas Américas, a gente encontra muitas pinturas que estão sendo apresentadas pela primeira vez aqui. Isso é sempre muito curioso, porque isso te coloca outros parâmetros para você ver as próprias pinturas com as quais você já é familiar, com as que você já está acostumado a ver, né? Eu destacaria aqui essa pintura de um pintor americano chamado William Bradford, que para a gente é uma paisagem absolutamente exótica, certo? Porque a gente está acostumado a ver as paisagens brasileiras que são cheias dessa vegetação que é tão luxuriante, verde, enfim. E aqui o que a gente vê é uma paisagem feita de gelo. Né? E muitos artistas, além de vir para os trópicos tentando decifrar aí essa natureza tão complexa dos trópicos, também viajaram para lugares tão inóspitos quanto o Ártico canadense para também registrar essas paisagens. Acho que uma das grandes aventuras de fazer essa exposição é criar diálogos entre artistas que nunca se viram, nunca se conheceram e que, de alguma forma, têm semelhanças, né, na maneira como eles pintam. Eu acho que um caso bem interessante nessa exposição é essa vista de São Paulo, da Tarsila, de 1924, e a obra que está ao lado dela, que é de um artista americano, em que ele representa a cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, você tem aí pontos absolutamente distantes, mas que, por uma linguagem comum, acabam sendo semelhantes. A exposição termina numa galeria de 7 pinturas de 7 artistas que são grandes nomes da arte do continente americano nesse período moderno, aí, ativos a partir dos anos 20. Mas eu destacaria nessa sala a presença da Georgia O'Keeffe, que é uma artista norte-americana, e é uma pintura que mostra um dos pontos que para a gente é muito importante nesse final da exposição, que é a identificação do artista com um lugar. E a Georgia O'Keeffe se mudou para o Novo México, para o sudoeste dos Estados Unidos, e passou a viver lá e a pintar obsessivamente as montanhas daquele lugar, até o ponto em que ela afirma: essa montanha é minha, é a minha montanha particular. E é esse sentido de identificação com um lugar que a modernidade traz, que a gente destaca, então, nessa última galeria da exposição.